E quem disse que uma mulher linda não pode ser também extremamente inteligente? Uma grande inventora. Olá, tudo bom? Bem-vindos ao Viajando no Retrô. Se é a sua primeira vez no canal, meu nome é Ana Paula e esse espaço aqui a gente fala sempre um pouquinho de cultura retrô. E hoje especificamente eu estou inaugurando assim um novo tema para falar no canal, que é sobre grandes mulheres do passado. Mulheres que tiveram grandes feitos, mulheres poderosas que abriram caminhos para que outras mulheres também pudessem mostrar o seu talento, que foram pioneiras em determinada área de atuação e que por algum motivo acabaram se tornando uma fonte de inspiração para as mulheres dos dias de hoje. E para dar início a esse tema, hoje eu escolhi a Hedy Lamarr, atriz dos tempos áureos de Hollywood, uma mulher com uma beleza assim estonteante. Na minha opinião pessoal, inclusive foi a mulher mais bonita que o cinema já teve, assim, o rosto mais perfeito. E além disso, ela também foi uma grande inventora, incluindo invenção de nada mais nada menos do que o Wi-Fi e também o sistema que conhecemos hoje como o Bluetooth. Então vamos recordar alguns fatos sobre essa moça linda. Seu nome verdadeiro era Hedwig Eva Maria Kessler e ela nasceu em Viena, na Áustria, no dia 9 de novembro de 1914. Era filha de pais judeus e teve uma infância com bastante estímulos nessa parte artística. A sua extraordinária beleza sempre chamou atenção. Inclusive, ela foi considerada por Max Reinhardt a mulher mais bela da Europa na sua época. Hedy foi casada nada mais nada menos que 6 vezes, quase uma Elizabeth Taylor, e teve 3 filhos. Um fato incomum da maioria dos maridos que ela teve foi o fato deles serem muito controladores e possessivos. E ela foi parar nos Estados Unidos por causa do primeiro marido, que ela estava fugindo dele, não aguentava mais ficar sob o domínio daquele marido tão manipulador. Aliás, essa fuga dela para Hollywood é digna de um filme. Ela começou a sua carreira de atriz bem cedo no cinema e fez alguns filmes na Europa, incluindo, em 1933, o filme Êxtase, que foi um escândalo mundial, onde ela aparecia completamente nua e incluía uma cena de orgasmo. Em Hollywood, ela foi descoberta pelo todo-poderoso Louis B. Mayer, que era o dono dos estúdios MGM. Ele, inclusive, que cuidou de alterar o nome dela para Hedy Lamarr. Ela se naturalizou americana em 1953. O seu belo rosto serviu de inspiração, junto com o corpo de Marge Champion, que era dançarina, para a criação da Branca de Neve nas telas do cinema. A sua carreira em Hollywood teve bastante popularidade, mas ela nunca chegou naquele nível assim de atriz super respeitada, maravilhosa. Mas vamos a alguns filmes que chamaram a atenção. A sua estreia foi em 1938 com o filme Algéria, co-estrelado por Charles Boyer. Em 1940, ela coestrelou com Clark Gable o filme Inimigo X. Esse filme ele é muito parecido com Ninotchka,
do Ernest Lubitsch com a Greta Garbo e o Melvin Douglas, que foi um grande sucesso no ano anterior. Uma coisa assim de meio que uma garota russa que se apaixona por um americano e que fica naquela história de amor e política, comunismo versus capitalismo, que estava bem em voga no início da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, ela fez Esse Mundo é um Teatro, ou Ziegfeld Girl, com duas atrizes importantes também da Metro, Judy Garland e Lana Turner. Chegou a ser também nada mais nada menos que Helena de Troia, já que ela possuía beleza para tanto. Mas foi em 1949 que Ed estrelou o grande sucesso da sua vida, que foi a Dalila, de Sansão e Dalila, com Victor Mature e Angela Lansbury. Foi uma superprodução bíblica, assim, logo foi um dos primeiros filmes a ter essa esteira de sucesso, que mais tarde veio com Ben-Hur, Covades, Os 10 Mandamentos e entre outros. Conforme foi envelhecendo e com tanta pressão sobre a sua eterna beleza, ela acabou sucumbindo a vários procedimentos estéticos e fez algumas plásticas que acabaram deformando um pouco o seu rosto, o que foi um motivo para ela deixá-la bem mal. Em 1966, nada mais nada menos que Andy Warhol criou um curta-metragem sobre a vida da atriz. Ela possui uma estrela da fama em Hollywood. No seu nível de 101 anos, o Google a homenageou com um doodle. Também no final de sua vida, ela teve alguns problemas financeiros e acabou sendo detida pelo menos 2 vezes por furto em lojas. No dia 19 de janeiro do ano de 2000. E até então, quando ela morreu, todo mundo conhecia ela apenas como uma atriz que fez filmes interessantes, mas principalmente pela sua extraordinária beleza. E aí você me pergunta, tá, e a Hedy Lamarr inventora? Bem, aí já é outra história. Como eu já disse, até o ano de sua morte, praticamente ninguém sabia que ela era inventora e ela nunca ganhou nenhum reconhecimento por isso. Muito pelo contrário, ela morreu meio que no ostracionismo, assim. Só realmente quem era cinéfilo, quem entendia realmente de cinema da época de ouro de Hollywood, sabia quem era ela. Acontece que Ed sempre teve como hobby inventar coisas. E não propagava muito isso, ninguém sabia, na verdade, que ela tinha essa paixão. Ela, inclusive, fazia questão de não alardear muito isso. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, ela inventou, junto com um compositor e também, obviamente, inventor, chamado George Antheil, um aparelhinho assim bem sofisticado de interferência em rádio que era para despistar radares nazistas. Ela espertamente patenteou essa invenção em 1940 com o seu nome verdadeiro, Hedwig. Eles tiveram essa ideia de inventar o aparelho quando eles estavam fazendo um dueto no piano e começaram a conversar, a se comunicar entre si, alterando os controles do instrumento. Ou seja, mudando constantemente de frequência do emissor para o receptor.
somente os dois conseguiriam se comunicar entre si sem serem interceptados por outras pessoas. Os dois se conheceram quando eram vizinhos em Hollywood. Vale lembrar que os dois rejeitavam completamente os ideais nazistas e queriam ajudar de alguma forma. Em 1942, ou seja, 2 anos depois dessa invenção, eles resolveram submeter o seu método de alternância de frequências ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Mas foi recusado porque eles acharam o método muito complicado e difícil para ser realizado na época. Esse projeto ficou engavetado até 1962, ou seja, 20 anos depois, até que o aparelho começou a ser utilizado por americanos em Cuba. Só que aí a patente já havia expirado. A invenção de Ed ficou completamente desconhecida até 1997, quando enfim Ed foi reconhecida e premiada pelo seu invento. Ou seja, só algum reconhecimento da sua grande contribuição, assim, embora pequeno, 3 anos antes da sua morte. Então, nesse finzinho dos anos 90, ela foi reconhecida como a mãe do telefone celular. Só que ela não ganhou 1 centavo por essa sua contribuição. Só nesse ano de 97 que eu falei que ela recebeu uma contribuição honrosa, digamos assim, pelo governo dos Estados Unidos. Ed também contribuiu com outras invenções, que ninguém dava muito crédito, né? Já que a sua beleza sempre falou mais alto. Mas ela criou, por exemplo, um aparelho de banho para deficientes físicos e uma coleira de cachorro fluorescente. Olha que interessante. Ou seja, mais do que isso, a história da Ed é assim, a gente tem que puxar um pouco pro feminismo, né? Ninguém reconhecia que aquela mulher tão deslumbrante, tão linda, fosse capaz também de ser uma mulher inteligente. As pessoas simplesmente não davam crédito para isso. Ela não podia ser tão linda e também tão inteligente ao mesmo tempo. Era coisa demais para uma mulher, principalmente para uma mulher. Espero que vocês tenham gostado dessa história inspiradora da Hedy Lamarr. E se vocês já viram algum filme com ela, ou só sabiam dessa parte da invenção do GPS, do celular, Wi-Fi, enfim, coloca aqui nos comentários o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau!